Tell me exactly what am I supposed to do now that I have allowed you to beat me? 広がる闇の中交わし合って革命のちぎり誰にも邪魔させるわけにはいかないから告げた未来夢理想に変える誰もが望んだ終わりを広がる闇の中交わし合った革命のちぎり誰にも邪魔させるわけにはいかないいつか僕が見せてあげる光り輝く世界をE aí galera, firmeza, aqui quem fala é o Zero X e hoje a análise que eu vou fazer, pela abertura vocês devem ter percebido que o anime que eu vou falar hoje é o todo poderoso Death Note. Bom, esse anime eu digo que foi o meu primeiro anime que me colocou no mundo dos otakus realmente. Claro que eu fiz uma única coisa poser, já que foi o meu primeiro anime, eu assisti dublado. Claro, a dublagem em japonês é muito melhor, só que como foi o primeiro anime eu assisti dublado. Claro que depois eu vi legendado, mas tudo bem, espero que vocês não me zoem nos comentários por isso. Mas vamos lá. Bom, Death Note é um anime de gênero horror, drama, suspense e ação e estratégia. Então vamos para a história. O protagonista ele se chama Raito Yagami, ou Light Yagami, caso vocês assistam dublado. Eu nunca entendi porque mudaram a diferença de nomes só na dublagem, eu não entendi. Mas vamos lá, vamos começar pelo enredo. O Wright ele era um estudante lá ele estava estudando e um dia ele estava fazendo a sessão dele. Quando ele olhou para a janela da escola dele e percebeu um caderno caindo do céu. E ele achou bastante curioso. Depois que acabou a aula, ele foi lá ver o que era esse caderno e do nada estava escrito Death Note, Caderno da Morte. Ele achou muito estranho, só que ele achou que era tipo uma mensagem de corrente. Se vocês não sabem o que é mensagem de corrente, são aquelas mensagens antigamente escritas no Orkut, ou até hoje usam no YouTube, mas não tanto. Que falavam que se você não fizesse tal coisa em um necessário tempo, aconteceu alguma coisa ruim com você. Eu nunca repassei mensagem de corrente. Mas tudo bem. Vamos continuar então com o enredo. Ele acha estranho esse caderno, só que ele leva com ele e tenta descobrir o que é esse caderno. Aí do nada ele estava assistindo TV lá na casa dele e ele estava passando do nada uma notícia ao vivo de um cara tentando assaltar um lugar com um monte de reféns e ameaçando eles de morte. E o nome dele foi divulgado, óbvio, no jornal. Então o Wright ele decide testar então esse Death Note. Ele escreveu o nome do cara sem acreditar que isso realmente aconteceria. Porém, a hora que ele foi desligar a TV dele achando que era zoeiro o Death Note, do nada o cara sai do lugar e sofre de ataque cardíaco e morre. O Raito achou muito estranho isso. Ele ainda não tinha todas as provas que ele precisava para ter certeza que era real, só que aí ele testa de novo e descobre que realmente o Death Note tinha essa habilidade. Bom, só para acrescentar uma coisa, eu vou explicar rapidamente as habilidades do Death Note. Primeiro, o nome que for escrito nele morre 40 segundos depois de ataque cardíaco se você não escrever a causa da morte. Se você escrever, ele morre do jeito que você escreveu. E para você matar a pessoa, você tem que ter o nome dela escrito e ainda ter em mente o rosto da pessoa. Pessoas com o mesmo nome não são afetadas, então você tem que ser focado numa pessoa. Caso o mesmo nome seja escrito em 2 Death Notes, a pessoa não morre.
E se um Shinigami der sua vida protegendo um humano, o Shinigami morre e o tempo de vida aumenta do humano. O que são Shinigami, Zero? Eu vou explicar daqui a pouco. E outra coisa, se o humano que é o dono do Death Note pagar metade do tempo que ele resta de vida, por exemplo, a pessoa vai viver mais 50 anos. Se ele pagar 25 anos da vida dele, ele ganha olhos de Shinigami, que permite ele ver o nome verdadeiro de uma pessoa e o tempo de vida que resta para essa pessoa. Basicamente, tem outras regras, eu acho, no Death Note. Eu não sei se eu especifiquei a maioria. Espero que tenha especificado. Mas vamos continuar então com o enredo. Wright ele começa então a utilizar o Death Note para matar todos os criminosos que lhe vêm à mente, para tentar criar um mundo novo de paz e harmonia. Até que do nada na frente dele aparece o dono do Death Note, conhecido como Ryuko, um Shinigami. Shinigami no Japão é conhecido como demônios, essas coisas. E diz a Wright que ele jogou o Death Note porque estava entediado. Ele não escolheu em si o Wright achou por coincidência. Então o Wright pergunta para Ryuko se existe algum preço que ele deve pagar para ficar com o Death Note. Ryuko diz que o único preço que ele terá que pagar são ele saber que ele está matando uma pessoa, e ele avisa Wright que aqueles que usam Death Note não vão nem para o céu nem para o inferno. Tenso essa frase. Mas Wright não, ele aceita e começa a tentar criar um novo mundo, matando todos aqueles que cometem crimes. Bom, podemos dizer que o Wright está fazendo uma coisa boa. Só que aí aparece tipo um detetive, conhecido como L. E ele é um gênio. Ele já resolveu vários casos de desaparecimentos para o FBI e tudo. Tanto que ele começa a pesquisar mais sobre essas mortes estranhas. Então Wright, ele cria uma identidade conhecida como Kira. E ele começa a pesquisar sobre esse Kira. E ele descobre várias possibilidades de encontrar o Kira. Então Wright descobre também sobre o L. E ambos disputam, podemos dizer, ambos lutam mentalmente, com estratégias, um tentando ser mais inteligente que o outro, numa batalha mental até a morte. Se Wright descobrir quem é o L, descobrir seu verdadeiro nome e seu rosto, ele matará com o Death Note. Se L descobrir quem é o Kira, ele matará o Kira. Basicamente numa batalha de justiça. Wright, ele diz que ele será o novo deus de um novo mundo. Por isso que ele segue esse negócio de matar os bandidos. Bom, basicamente o enredo é muito forte, com várias cenas de estratégia entre o Wright contra o L. E a cada cena você fica pensando até onde pode chegar a inteligência deles. Bom, basicamente esse é o enredo. Caso eu tenha esquecido alguma coisa, vocês botem nos comentários, por favor. Bom, vamos para os personagens. O primeiro que eu vou falar é o Wright. Wright, ele, como eu disse, ele é o estudante, ele conseguiu o Death Note e ele começou a matar os bandidos. Porém, assim que ele começou, entre aspas, o seu jogo de inteligência, Wright também teve que participar desse jogo, da forma dele, é claro. E ele começou a matar várias pessoas inocentes. Ué, mas como assim? Inocentes, realmente, mas para o Wright perigosos. Tipo, agentes do FBI ele começou a matar, e toda pessoa que podia ser perigo para ele. Traduzindo, ele começou a matar todo mundo que estava à sua volta. Traduzindo, ele é o protagonista, na minha opinião, Wright é o protagonista mais psicopata que existe nos animes. Se tiver mais... temos a Yuno também, então... Mas masculino é o Wright, velho, na real. Bom, o outro que eu tenho pra falar é o L. Uai, por que você tá mostrando o rosto dele? Bom... Eu não ia mostrar o rosto dele, eu ia botar só a letra L, igual eu fiz quando eu tava explicando. Mas uma coisa bizarra é que na própria abertura aparece o L. Então, o que tem? Bom, L é um agente do FBI. Ele começa a tentar solucionar esse caso do Kira e tentar matá-lo. L é o personagem mais, como eu posso dizer, carismático, em termos assim, de personagem... Como se fosse um rival do protagonista. Ele é um dos que eu vejo que tem mais carisma assim, porque L não aparenta ser um gênio, aparenta ser um cara muito estranho, a postura dele é estranha, ele é viciado em doces e ele senta numa pose, digamos, estranha.
Só que ele é um gênio, tanto que as suas estratégias são gigantescas contra o Raito. E basicamente isso. O próximo que eu vou falar é o Ryuko. Ryuko, como eu disse, ele entregou o Death Note, entre aspas, pro Raito. Ryuko é fascinado por maçãs. Ele disse que as maçãs da terra são a única coisa que ele adora. E basicamente ele liga muito pra essas maçãs e ele aparenta ser muito misterioso ao passar do anime. Bom, a próxima que eu vou falar é a Mizamane. A Misa, ela basicamente é apaixonada pelo Kira, pois ele há muito tempo matou o assassino dos seus pais. Ela também possui um Death Note. E ela, pelo Raito, ela faz qualquer coisa, incluindo se matar, se possível. Raito usa isso a seu favor, porque ela já possui os olhos de Shinigami, traduzindo, ela pagou metade da vida dela pelo Raito. Então, só que ela, como posso dizer, o carisma dela é enorme, só que o Raito, ela só usa ela como um objeto para conseguir o seu objetivo, que é matar o L e ser o melhor. E o outro que eu tenho para falar é o Remo, ou o Rain, tanto faz. Ele é o Shinigami que deu o Death Note pra Misa. Ele a protege de tudo. Ele não é apaixonado por ela, mas ele a protege até o custo. Tá dizendo, ele pode sacrificar até a vida dele para salvar ela. E bom, esses são os personagens. Agora eu vou falar do anime em si. O anime ele possui 37 episódios. Ele basicamente é um dos animes que eu mais recomendo, um dos melhores que eu já vi. A trilha sonora, vocês viram pela abertura, que é rock. Se não é rock, é música instrumental, mas é muito boa. As músicas de orquestra e tudo mais. Bom, se eu recomendo o anime, eu recomendo. Ele é muito bom. Pra quem gosta de um anime estratégico, eu recomendo. Carisma dos personagens. O carisma do Raito, ele, como eu disse, é o personagem mais psicopata que eu já vi em um anime. Só que o carisma dele continua sendo muito alto. O do L também. Esse foi o primeiro anime que eu vi que a popularidade dele foi dividida ao meio. Metade era fã do Raito e metade era fã do L. E era uma batalha muito estratégica. Os fãs de Raito era idêntico ao número de fãs do L. E a Misa tinha uma porcentagem de fãs também muito alta. O Ryuko e o Remo, eles também têm um carisma assim, só que em comparação a eles não é muito. Bom, o final do anime é bastante... Para algumas pessoas foi ruim, para outras ficou não tão explicativa. O que eu posso dizer? O final do anime... Bom, tem umas coisas que eu não consegui realmente compreender. O final do anime eu achei um final bem justo. E deixa eu ver, o que mais? Death Note possui uma live action. A live action eu só recomendo para quem é fanático mesmo por Death Note. Se você só gostou um pouquinho, eu não recomendo que você veja. A live action é idêntica ao anime, os episódios em si. E os personagens eu não tô falando, nossa, que lixo. Eu tô falando assim que não ficou muito assim. Mas se vocês quiserem, vocês podem assistir a live action também. Bom, Death Note tem uma pequena rivalidade com Code Geass, podemos dizer entre aspas, pois muitos falam que Code Geass é uma cópia de Death Note e tudo mais. Eu vou falar sobre essa rivalidade quando eu for falar de Code Geass, a análise, porque aí vocês vão entender. Só que pra mim, velho, não é uma cópia. Tem algumas coisas parecidas? Tem algumas coisas parecidas, mas não é uma cópia. Pois o enredo e tudo mais. Bom, a análise vai ficar por aqui. Caso eu esqueci alguma coisa, sinta-se à vontade de colocar nos comentários. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você não gostou, clique no não gostei, mas deixe seu comentário. Qualquer coisa, favorita o vídeo. E se você gostou e não está no canal, se inscreve. Então tá, beleza galera, falou e até mais.